Já abram em Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler 4 versículos hoje, que é do 20 até o 23. Hoje só vai acompanhar a leitura quem for bom de Bíblia, que abre rápido e acha o texto. Quem tiver meio devagar ainda não vai conseguir achar não, que a gente vai começar a ler. Tá bom, meus irmãos? Então quem achou, achou. Quem não achou, ouve. Apocalipse, olha. Se bem que Daniel é chamado Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então não foi totalmente errado, não. Daniel, capítulo 9, versículo 20, diz assim. Daniel 9, a partir do versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Amém, meus irmãos? Até aqui, podem se assentar. Esse é o texto que nós temos diante de nós. Hoje nós temos um tempo também mais reduzido de palavra, que é muito ruim, né? Para quem fala, o pregador tem sempre uma luta, irmãos, constante, contra o relógio. São duas coisas inimigas e tem uma rivalidade aí. Porque a palavra é tão rica, né? Mas o nosso tempo é limitado. Porém, pela graça de Deus, são apenas 4 versículos, então eu acredito que vai dar para a gente ter uma compreensão boa desse texto. E eu quero começar aqui a exposição dele com uma pergunta aos irmãos, e sendo bem direto e indo logo ao ponto. Que pergunta é essa? Irmãos, faz sentido orar? Que Thales, como assim? Isso, faz sentido? Adianta orar? Mas por que está perguntando isso? Eu quero lembrar um texto a vocês. O Senhor falou lá em Mateus 7, quando Ele fala assim: quando oreis, não useis de vãs repetições, porque o vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês precisam antes de lhe pedir. Então, diante de Deus, o que a gente vai pensar em falar, Ele já sabe. Então a pergunta é essa: faz sentido orar? Adianta? Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Porque esse texto que a gente leu lida com essa pergunta. O texto que a gente leu responde essa pergunta. O texto que a gente leu traz luz sobre essa pergunta. Então o meu propósito aqui, à luz desse texto, é ensinar os irmãos, ensinar a igreja a respeito da eficácia da oração. Então, em primeiro lugar, eu quero tratar aqui, no tópico 1, que a nossa oração é um recurso eficaz. A oração é um recurso eficaz. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, quero aqui mostrar os propósitos de Deus com a oração. E, em terceiro e último lugar, as características de uma oração eficaz. Tudo isso com base no texto que a gente acabou de ler. Amém, meus irmãos? Então esse aqui é o nosso caminho na palavra. Vamos começar pelo primeiro item aí. A oração é um recurso eficaz. Eficaz. O que é eficaz? Algo que funciona, algo que é útil, algo que intervém na realidade. Então a oração, irmãos, é um recurso instituído por Deus que é muito, muito, muito eficaz. E o texto que a gente leu mostra isso de forma muito clara, e na verdade esse é o ensino básico dessa passagem. Juntando esses 4 versículos aqui, o que é que essa passagem está nos ensinando? Que Deus responde às orações, Então é isso que aconteceu com Daniel. A gente vem aqui meditando nesse capítulo já. Essa é a 3ª semana meditando no capítulo 9, 3ª ou 4ª, se não me engano. E ao longo de todas essas semanas a gente tem visto Daniel orar.
né? A gente viu a oração que ele fez, a gente meditou sobre isso, a confissão, o pedido de misericórdia. E depois dele ter feito a oração, chega aqui ao versículo 20, onde a gente vê essa oração sendo respondida. Então a oração é eficaz? Por quê? Porque Deus responde a oração. Deus responde, irmão, as orações, e por isso que ela é eficaz. Esse texto aqui de Daniel, na verdade, ele vai até mais além. Ele não vai apenas mostrar que Deus responde orações, mas ele vai indicar aqui para a gente também que o Senhor se compraz nisso, que Deus se alegra em responder às orações. Olhe, por exemplo, aí, o versículo 20, diz assim no início: estando eu ainda falando e orando. Vocês perceberam como que foi rápida aqui essa resposta? Normalmente a gente ora, né, e depois de um tempo a gente vai dar testemunho da resposta. Nessa passagem aqui, irmãos, não houve um intervalo entre a oração e a resposta. A resposta veio quando Daniel ainda orava. Olha que disposição, que prestatividade do Senhor em responder. Em outra passagem aí, no final do versículo 21, o anjo diz que ele foi enviado e veio voando rapidamente. Então não houve demora, não houve retardamento. Daniel orou, Daniel se colocou diante de Deus e logo o Senhor respondeu. E isso aponta para nós que a oração é eficaz, certo? Agora, em segundo lugar, quais são os propósitos de Deus com a oração? Por que o Senhor estabelece a oração? É importante a gente pensar nisso, irmãos, porque Deus não precisa das nossas orações. Isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Deus estabeleceu a oração não porque Ele precisa delas. Esse versículo que eu falei de Mateus diz que Deus, Ele já conhece tudo até que a gente vai pedir. Então o Senhor, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem toda a força para fazer valer todos os seus propósitos. Então a oração não está relacionado com a necessidade de Deus. Deus pode fazer tudo, absolutamente tudo, sem a nossa oração. Então, qual é o propósito da oração? É interessante que, apesar de Deus não precisar delas, Deus, Ele dá uma grandiosa estima à oração. Pense em algo que Deus valorize, que é de elevada monta para Ele. Deus considera a oração, irmãos, em um nível de importância que talvez a gente nem tenha ideia. É tão importante que o Senhor estabeleceu como um mandamento. Orar é uma obrigação, é um dever cristão. E por que o Senhor estabeleceu esse dever, apesar de não precisar dele? Por que Ele requer de nós oração? Qual que é o propósito de Deus com as orações? E aí, a coisa que eu queria compartilhar aqui com os irmãos é que Deus é muito sábio, irmãos. E Ele tem sábios propósitos para a oração, sábias razões, elevados propósitos com a oração. E um desses propósitos está aí no texto que a gente leu, está aí no versículo 22. A primeira frase que diz assim: e Ele me instruiu. Aqui, no versículo 22, a gente tem a resposta à oração de Daniel, certo? Daniel orou, foi eficaz, Deus respondeu. Então, com essa resposta aqui que Daniel recebe, a gente começa a perceber alguns propósitos de Deus com a oração. E um dos propósitos de Deus em ter enviado esse anjo, né, para ir ali até o encontro de Daniel e levar a resposta de Deus para ele, um dos objetivos de Deus com isso foi a instrução de Daniel. O texto diz aí, versículo 22, e Ele me instruiu. O que é instruir? O que é instruir? Um verbo sinônimo de ensinar. Então, através da oração, Daniel estava sendo instruído, ensinado. Daniel estava aprendendo através da oração. E que propósito nobre para a oração. Vocês sabiam disso? Através da oração, irmãos, a gente aprende. Pense em escola. Vocês já foram para essa escola? A escola da oração. Nossa, quanta coisa a gente aprende com a oração. O tempo aqui não permite que a gente,
explore isso, mas só à guisa de exemplo, eu queria lembrar aqui um texto de Isaías 46:7, que diz assim, Isaías falando sobre os falsos deuses, os ídolos de pedra, de pau da época dele, que o povo costumava adorar. Olha o que Isaías diz: sobre os ombros o tomam, ou seja, tomam o ídolo, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, ao ídolo, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. O que é que Daniel está fazendo aqui? Daniel, irmãos, está zombando dos ídolos. O povo costumava fazer ídolos de forma material, escultura de pedra, de pau. E Isaías, perdão, ele está falando aqui, eles não fazem nada, esses ídolos. Esses ídolos, eles não respondem. As pessoas clamam a ele, mas ele fica lá parado. Lembra do que o Salmo diz? Aquele Salmo, né? Tem boca, tem olhos. Pois é, então um ídolo, um Deus falso, não é capaz de responder uma oração. Então sabe uma das coisas que a gente aprende com a oração? Quando a oração é respondida, quando a oração é atendida, uma das coisas que isso ensina, que isso mostra, é que nós estamos diante do Deus vivo e verdadeiro. Diante dos ídolos não há resposta, mas diante do Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, aí há resposta, irmãos. Então, a oração ensina isso, mostra isso, aponta para isso. A gente não está diante, irmão, de um Deus qualquer, a gente não está diante de um Deus falso, a gente está diante do Deus verdadeiro, que ouve. Aquele momento, lá no quarto, no quartinho ali, aquelas lágrimas, aquelas palavras cortantes, você falando, Deus, o Deus vivo, meu irmão, ouve, vê e responde. Então a oração nos ensina isso. Uma outra coisa que a oração nos ensina é que esse Deus vivo, todo-poderoso, ele tem uma relação especial conosco. Na verdade, ele é o nosso Pai. Irmãos, a gente que é pai sabe, é bom ouvir a voz do filho, né? É bom atender ao filho, meu irmão. O filho pede, a gente tem aquele prazer de dar, né? E os filhos não é besta, não é inocente, sabe disso, né? Quando vai no shopping, no negócio, na facada, a gente pede tudo. E se pudesse, se tivesse condições, meu irmão, a gente comprava tudo mesmo, porque gosta de dar. É próprio, é típico e é natural do pai. O pai tem prazer em atender o filho. Imagine, quem de vocês aqui, Jesus falou isso, né? Quem de vós, sendo mal, se o filho pedir uma pedra, ou não, se o filho lhe pedir um pão, muito bem, a igreja está esperta. Se pedir um pão, vai dar uma pedra. Imaginei, quem é o pai aqui, que chega o filho lá? Meu pai, eu estou precisando de um momento com o Senhor, eu gostaria de ouvir o teu conselho, a tua sabedoria. Estou aqui com uma questão, o senhor poderia me ajudar? Qual é o pai aí? Por mais turrão que seja, vai falar, não, sai daqui. Não, irmãos, Deus é nosso Pai, e a oração nos ensina isso, e Ele nos ouve, e Ele nos atende, e Ele tem deleite em ouvir a nossa voz. Tem um provérbio lá que fala que o Senhor se deleita na oração do justo. Então, vem um anjo aqui para instruir Daniel. Isso nos lembra que a oração é uma escola de instrução, é um ambiente de instrução. A gente aprende muito, irmãos, com a oração. Muitas outras coisas que a gente não vai conseguir falar aqui. Então, avançando aqui no texto, né, qual é um outro propósito de Deus com a oração? Além de instruir, além de nos ensinar, o que mais Deus faz? O que mais Deus tem por propósito com a oração? Um outro propósito, irmãos, é direcionar. Olha aí, o versículo 22, diz assim: ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Estava faltando, irmãos, entendimento para Daniel. Daniel era um homem muito culto, muito sábio, mas tinha muita coisa na cabeça dele que estava mal resolvida, que estava nebulosa, sombria, que ele não estava conseguindo compreender nem entender.
Então Daniel está se derramando diante do Senhor porque ele queria saber o futuro da nação dele. Os 70 anos já tinham se cumprido. E agora o povo está todo aí sem se importar com Deus. E muita coisa, muita interrogação. Vocês já perceberam que muitas vezes é assim que a gente se encontra? Sabe, a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que se posicionar. A gente está no meio de um fogo cruzado. Não sabe como sair daquilo, como agir. Um monte de dúvida, um monte de insegurança. Não consegue dormir. A gente passa por essas coisas. E a oração tem o propósito de trazer o entendimento, de trazer o sentido, de trazer a direção. Irmãos, quantas coisas a gente entende em oração. A gente está todo atordoado, com a cabeça toda virada. Começa a orar. Começa a derramar a alma diante do Senhor, como Ana fez. Começa ali a alinhar, meu irmão, a mente com a do Senhor. Daqui a pouco, sabe, parece que o negócio ficou fácil. Poxa, como que eu não sabia disso? Rapaz, é isso mesmo. Brota uma convicção, uma certeza. A oração traz entendimento. Daniel, que estava todo confuso aqui, agora ele ia passar a compreender. Então a oração Deus tem esse propósito com a oração. Nos direcionar num mundo tão conturbado como o que a gente vive. Um mundo tão aleatório, tão louco como o que a gente vive. Como a gente precisa de instrução, irmãos. Como é fácil errar. Como é fácil tomar uma atitude errada. Decisão errada. Alianças erradas. Onde que a gente obtém instrução e direcionamento? Na oração. Então esse também é um propósito de Deus. Deus instrui, ensina. Deus também direciona através da oração. Um outro propósito através da oração, sabe o quê? Que Deus manifesta o seu amor, irmãos, por nós. Sabia disso? Que a oração manifesta isso? É um dos meios de Deus manifestar o seu amor. É atendendo, acolhendo as nossas orações. Quem já leu aquele livro? Linguagens do Amor, né? 5 Linguagens do Amor. Posso lembrar até o nome aí do autor. Qual é o nome? Alguma coisa, irmãos, o nome. Depois, se quiser, pergunta o pastor aí. Aquele livro vai falar 5 linguagens do amor, né? 5 formas de você manifestar amor. Cada pessoa tem, né, a sua. Eu gosto de, né, que se manifesta amor por mim de um jeito, com palavras, com serviço, com isso, aquilo outro. Tem várias formas de manifestar amor de fato. Sabe uma forma de Deus manifestar o amor dele pelo povo dele? Através da oração, respondendo à oração. Olha aí para o texto, versículo 23. Versículo 23 diz assim: no princípio das tuas súplicas, o anjo falando para Daniel, saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Por quê, irmãos? Oh, rapaz, que negócio. Daniel, sabe por que isso aqui, Daniel? És muito amado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O Senhor respondendo, atendendo, acolhendo a oração do teu povo. E essa mensagem ficando nas entrelinhas, é porque Ele nos ama. Ele tem um apreço especial por nós. Nós somos povo dEle, ovelhas do seu pasto. É preciosa diante dEle a nossa alma. O Senhor tem grande estima por ti, daí o Egito e a Etiópia. Ele nos ama. E Ele manifesta isso atendendo às nossas orações. Então, irmãos, a oração é eficaz. Deus tem sábios propósitos com a oração. Vimos isso também. Agora, no terceiro e último lugar, as características da oração eficaz. Falar que Deus atende às orações, falar que as orações são eficazes, está correto, certo? O texto aqui ensina isso. Só que a gente tem que ter cuidado. Porque não é toda oração que é eficaz. Não é toda oração que Deus acolhe. A gente tem que aprender, irmãos, não apenas a orar, mas a orar bem, a orar com entendimento, a orar de forma agradável e aceitável ao Senhor. Vocês lembram de uma frase que o William falou na pregação passada? Ele falou que não é toda oração que Deus ouve, está certo. A Bíblia registra várias orações que Deus não atende. Então, a preocupação é essa: como orar de forma agradável?
aceitável a Deus. Em outras palavras, quais seriam as características de uma oração eficaz? Qual é a característica de uma oração que Deus acata, acolhe? O texto aqui vai mostrar isso para a gente também. Aqui é possível perceber algumas características da oração de Daniel. Observe em primeiro lugar a humildade. Foi uma oração humilde, irmãos. Olha aí no versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Oh, irmãos, nisso aqui está a humildade de Daniel. Vocês conseguem perceber? Ele vai como um devedor e não como um credor. Ele vai como alguém que não merece nada. Na verdade, alguém que está em dívida. Você já percebeu essa galera, esse pessoal de hoje? Que eu não sei de onde que eles tiram isso, mas tem a ousadia, a loucura de falar, né? Que exige de Deus, que coloca Deus na parede, que determina. Meu Deus, que Deus é esse? Não é o Deus de Daniel. Diante do Deus de Daniel aqui mesmo, a gente chega todo tremendo, em pavor. Meu Deus, eu sou um pecador. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Então a gente se coloca numa posição de total vulnerabilidade. Vocês lembram de uma parábola que Jesus contou sobre humildade na oração? Quem lembra? Mais conhecida como a oração do fariseu e do publicano. Eu acho que o melhor título seria a oração da humildade para orar. Porque ele vai 2 homens ao templo para orar. Um se acha, né? Um é o teólogo, estudado, o cara. E aí ele orou: Deus, eu te dou graças porque eu tenho mérito, eu tenho justiça, dou dízimo, faço isso, não sou como esse pecador aí. Amém, ok, a oração, beleza. Bora ver a oração do outro agora. Aí vai o outro, o publicano, pecador, alguém mal visto na sociedade, traficante, enfim, o cara lá, ninguém dava nada. Aí chega o publicano. O bater no peito daquela época era um símbolo de humilhação, de humildade. Porque o cara tá, oh Deus, ó a corteza. Nem sei se existe essa palavra, corteza. Mas olha o tamanico dessa oração. Tem misericórdia de mim, vírgula, pecador. Uma frase, irmão, uma linha. A oração do homem. E aí Jesus fala: digo-vos na verdade, este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Por qualquer que se abaixa é exaltado, e qualquer que se exalta é humilhado. Então, irmãos, quer orar de forma eficaz? Se abaixe, desce pedestal. Não tem esse bom, essa mulher boa, tá? Não, irmãos, não é por aí. Aqueles que reconhecem, como Daniel está fazendo aqui, têm oração eficaz. Uma outra característica aí da oração eficaz, além da humildade, além de ser uma oração humilde, em segundo lugar, a oração de Daniel foi uma oração teocêntrica. O que é que significa isso? Os irmãos que nunca ouviram essa palavra, teocêntrica significa Deus no centro, né? Teos do grego, que significa Deus, e cêntrico, que é centro mesmo. Então, a oração de Daniel era uma oração que estava convergindo em torno dos interesses de Deus. Era uma oração que era voltada, em primeiro lugar, com o propósito do reino. E a gente, às vezes, esquece disso e faz da oração um meio de satisfazer os nossos desejos, os nossos interesses, o nosso reino, o nosso império pessoal. Então, Deus, eu quero isso, Deus, eu tenho esse sonho, Deus, Calma aí, irmãos. A oração não é sobre nós, não. Vocês já repararam a oração do Pai Nosso? Como é que começa ali? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o, presta atenção no pronome, teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha aí, tem nada de meu, é teu. Aí depois disso é que vem os pedidos nossos, né? O pão nosso, os pecados nossos, a proteção nossa que a gente precisa. Só que isso aí está num caráter secundário. Em primeiro lugar, Deus, o nome de Deus ser santificado, o reino de Deus avançar, a vontade de Deus ser realizada. E onde que a gente vê isso aí no texto? Olha aí, irmãos,
versículo 20, a parte final, vai falar assim que Daniel estava orando e apresentando ali perante a face do Senhor, né, o Deus dele. Pelo quê? Olha o pedido de Daniel. Pelo monte santo do meu Deus. Aí, irmãos. Não era nenhum interesse pessoal, Daniel. Ixi, meu Deus, já deu 9, 8 e 19. Vocês conseguem perceber aqui? A gente já vai finalizar. Pelo monte santo do meu Deus, para que a cidade do meu Deus seja restaurada, e o nome do meu Deus seja conhecido entre as nações, e o reino dele avance, e ele receba a glória. Era por isso que Daniel estava orando. Então a gente tem que aprender a orar assim, irmãos. Deus, eu tenho uma enfermidade aqui. Se for para o teu reino avançar, cura, Senhor. Se não for, se de alguma forma o Senhor for glorificado com essa enfermidade, mantém. É assim que ora. Meu Deus, eu estou aqui desempregado. Se a situação de desemprego, Senhor, não for glorificar o teu reino, então me dá um emprego. Mas se for glorificar o teu reino, me mantém desempregado. É o reino e não nossa necessidade. Tem coragem de orar assim? Eu falei com Maria esses dias, quando a gente estava orando sobre se a gente iria casar ou não, né? Um dos meus pedidos era: Senhor, afasta essa mulher, se não for para o teu reino avançar. Manda para bem longe, faz acabar, gera uma confusão. Meu interesse maior não é estar com ela. Meu interesse maior é o teu reino avançar. Oração, irmãos. E para finalizar, a última característica, a oração de Daniel era cristocêntrica. Era totalmente pautada em Cristo. Mas como assim? Como que a gente vê Cristo nesse texto? Para finalizar, irmãos, olha aí. Que hora foi que Daniel orou? Quem consegue ver aí a hora da oração de Daniel? Final do versículo 21. A hora do sacrifício da tarde. Sacrifício. Daniel não estava apenas orando. Ele estava orando e sacrificando. Ele sabia que o sacrifício era um meio de fazer uma intermediação, né, de modo que Deus se tornasse favorável ali à pessoa que ofertava. Esses sacrifícios no Antigo Testamento, eles têm um propósito muito claro na Bíblia, que é apontar para o sacrifício maior, aquele que Jesus Cristo faria. Então, nos nossos dias hoje, orar a hora do sacrifício da tarde, significa, sabe o quê? Orar aos pés da cruz. Orar, irmãos, totalmente pautados no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Senhor, nada trago em minhas mãos, em tua cruz me apego. É por causa do Senhor. É por causa que o Senhor abriu um novo e vivo caminho. O véu do templo rasgou. E agora, Pai, o Senhor nos dá acesso. É em nome de Jesus que eu oro. Então, meus irmãos, à luz desse texto, que a gente possa cultivar uma vida de oração. Que a gente possa mergulhar no mar, no oceano da oração. Eu escrevi aqui uma frase. Diz assim: Deus não precisa da nossa oração. Nós, porém, sequer podemos sobreviver sem ela. Deus não precisa da nossa oração. A gente sem ela morre. Vamos então orar, irmãos. Vamos investir nisso. Nós possamos orar como os apóstolos, né? Lá em Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Amém? Então, está finalizado a pregação da palavra nesse momento. Iremos iniciar agora, né, a nossa assembleia.